sejam muito bem-vindos e bem-vindas, vocês que acompanham a nossa live pelo nosso canal no YouTube, pelo Facebook da Teologia à Distância e do Departamento de Teologia. Meu nome é Michele Amaral, sou a secretária da Teologia à Distância do Departamento de Teologia da PUC-Rio. Olá, bom dia a todos e todas. Meu nome é Rodrigo Policeno, faço parte do Departamento de Teologia, sou responsável pela comunicação e eventos. E hoje, eu e Michele estaremos mediando essa live. Tem como tema os aprendizados da itinerância de uma igreja em saída. A igreja é chamada a evangelizar missionariamente o mundo, em meio às culturas das mais diversas, e, ao mesmo tempo, constituir-se como comunidade organicamente estruturada desde a sua própria unidade, em busca de dar testemunho da presença do reinado de Deus que anuncia ao qual serve. Nessa conversa, temos como convidada a professora irmã Bárbara Padaro Bucker, doutora em Teologia Sistemática e professora do Departamento de Teologia, aqui da PUC-Rio. Antes da gente começar a nossa live e passar a palavra para a nossa convidada, quero lembrá-los, qualquer pergunta é só deixar nos comentários que a gente passa para a nossa professora. Muito obrigada, professora Bárbara, por ter aceito o nosso convite e fique à vontade. Bom dia a todos. É com imenso prazer que me dirijo a cada um de vocês, desde esse lugar de isolamento, mas ao mesmo tempo de comunicação através das mídias sociais. Gostaria de convidá-los a que, num breve momento, fizéssemos uma pequena oração, porque tratar das coisas que nos diz respeito ao transcendente, devemos nos colocar como servos e servidores dessa mesma palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. É com prazer que me dirijo a cada um de vocês com esse tema, porque é um tema bastante articulado com o nosso Papa Francisco, e nesse tempo de isolamento, eu fiquei pensando, refletindo e também lendo algumas colocações de pessoas que me inspiraram a poder expressar para cada um de vocês, nessa manhã, o que seria esse caminho longo e belo do aprendizado da igreja em saída. Tal como enunciou Michele ao início, no início da nossa live, né? Eu comecei com esse parágrafo, realmente, o texto. A igreja, como todos nós sabemos, ela é chamada a evangelizar. E evangelizar nada mais é do que anunciar uma boa notícia, a notícia de que nosso Deus é um Deus bondoso, compassivo, misericordioso, que Ele quer a felicidade de seus filhos, quer que todos vivam. Nós estamos num tempo de pandemia, em tempo que estamos enfrentando mortes, enfrentando perdas, enfrentando muitos sofrimentos. Estamos solidários com uma humanidade que sofre, mas somos portadores de uma esperança, de um futuro, de um presente consolidado que garante o amanhã de um tempo novo, que não sabemos exatamente como será, mas que certamente é conduzido pela bondade de nosso Deus. Evangelizar missionariamente o mundo e, ao mesmo tempo, constituir-se como comunidade organicamente estruturada desde
a sua própria unidade. Unidade de comunhão com o mistério de Deus, Trindade, Pai gerador de vida, Filho que redime e liberta a humanidade, e o Espírito que a vai santificando, que vai santificando essa mesma humanidade, em busca de ser sinal, sacramento do reino, que enuncia e ao qual serve. A igreja é servidora desse reino. Em sua essência, ela é missionária e vem aprendendo em sua trajetória, ao longo dos séculos, a expressar de diferentes modos essa unidade que a constitui em comunhão com Jesus Cristo, no fazer do Espírito Santo em seus membros, já que são os batizados que a visibilizam desde esta consciência dinamicamente incorporada de acolhida da graça para a sua transformação, comprometendo-a em sua fecundidade. A igreja é fecunda quando ela acolhe em seus membros a graça de Deus, tornando-a fecunda, ou seja, tornando-a transmissora de vida nova para todos aqueles que desconhecem qual é a função da comunidade eclesial. A reflexão sobre o aprendizado da igreja em saída faz memória das boas notícias de seu peregrinar e projeta um caminho condizente com sua identidade, de modo que no hoje de nossa história ela seja oferta da beleza e da ternura da presença do ressuscitado para todos, recordada sobre vários aspectos pelo Papa Francisco. A expressão igreja em saída oferece diversas perspectivas, desde a saída de si mesmo, como autocentramento do sujeito individual no eu fechado, às possibilidades de novos aprendizados, até a saída de si como sujeito coletivo institucional, em seu ser de igreja peregrina, para uma cultura do encontro com intercâmbios enriquecedores. A perspectiva ampla da saída missionária sugere uma consciência incorporada da riqueza apreendida na interculturalidade, como processo de construção de um novo modo de se viver como irmãos, irmãs, no projeto de inclusão de toda a humanidade, toda ela irmã pela filiação, recordada recentemente na encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco. Os aprendizados da itinerância é um modo também de reconhecer que os passos a serem dados por uma igreja em saída passa pelo respeito aos costumes, valores e modo de vida das realidades distintas de seu centro instituído, nas várias expressões de culto e conexões com a transcendência, o que ainda é tarefa pendente e que exige tempo de assimilação e conversão, na confiança da fecundidade da graça de Deus que conduz a história, assegurando fidelidade e engajamento em liberdade responsável. Para se chegar como corpo coletivo a uma verdadeira experiência de saída, o exercício começa na dimensão pessoal do sujeito livre em direção ao outro, saída do estar centrados nos próprios interesses,
para o esforço de agir em contra de uma cultura de fechamento e centralização do ego pessoal como única verdade, limitando possibilidades de se verificar as riquezas provindas de outras fontes adestras pessoais e que vulnerabilizam dinamismos que poderiam abrir o sujeito para a riqueza do depósito da fé apreendida e testemunhada por muitos outros. Também tomando distância de um discurso e comportamento que exclusiviza uma prática de coerência que desconsidera os interesses mais urgentes dos demais e que, com frequência, cria abismos de distância e isola, freando o que dinamiza para uma abertura que acrescenta, aproxima e enriquece. Diz o Papa Francisco, em ocasiões concretas, que existe uma saída física para aqueles que recebem a missão de ser presença em um determinado lugar geográfico. Saída de se fazer as malas para viver uma vida peregrina e que, desde essa saída, faz a experiência de abraçar uma nova realidade na condição de aprendiz de um novo idioma, por exemplo, porque na igreja o representante ou representante de Cristo que recebe uma graça, se espera uma recepção de acolhida para a comunicação. E se for para um novo cargo, este encargo tem que ser o de servir desde a perspectiva do outro, que se dispõe a recebê-lo, representando uma saída a ser vivida com alegria e entusiasmo, acrescentando uma outra saída para a oração, como principal via de saída dos diversos fechamentos. Uma outra dimensão de saída tem que ver com um aspecto forte para aqueles que deixaram de estar no serviço ativo, porque se precisa aprofundar na tarefa da fraternidade, que desfaz o risco de se fechar em si mesmos, para a missão de rezar mais pelos irmãos e irmãs que estão na labuta no mundo, de modo que o dono da messe faça crescer o que foi semeado, aquilo que foi plantado. Estes podem ser considerados modos de servir a Jesus Cristo e a Igreja, devendo estar sempre atualizados nestas saídas do fechamento para a abertura das pessoas como entrada no reino dos céus. A entrada no reino dos céus é oferecida para todos, e não fechá-la, como faziam alguns escribas e fariseus que Jesus censurava. Temos o exemplo de Mateus 23, 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós trancais a entrada do reino para os demais. O exemplo e testemunho do apóstolo Paulo, que em sua vida abre-se a uma saída por causa do evangelho, está toda projetada para a frente, para levar Cristo àquele que não o conhece, depois lançar-se nos seus braços e ser levado por ele a salvo para o seu reino celeste. 2 Timóteo 4,18. Na narração evangélica de Mateus 16, da confissão de fé e consequente missão de Pedro, revela
que a vida do pescador galileu Simão, como a vida dos demais, se abre e desabrocha plenamente quando acolhe a graça da fé. Simão põe-se a caminhar, desconhecendo o tempo e o modo que o levará a sair de si mesmo, de suas seguranças humanas, seu orgulho misturado com certa coragem e altruísmo generoso. Decisivo neste percurso de libertação é a oração de Jesus. Eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Texto citado pela comunidade lucana, capítulo 22, versículo 32. E igualmente decisivo é o olhar cheio de compaixão do Senhor depois que Pedro o negou 3 vezes. Olhar que toca o coração e liberta as lágrimas do arrependimento, fazendo que Pedro reconheça a libertação de seu orgulho e de seu eu medroso, que supera a tentação de fechar-se à chamada para que o seu seguimento abrace o caminho de Jesus, que é culminado na cruz e confirmado pelo Pai em generosidade através de sua ressurreição. Somos feitos para estar com os outros. E a nossa humanidade se enriquece na relação com os demais, em qualquer que seja a sua situação. O isolamento faz mal, não a partilha. O isolamento aumenta o medo e a desconfiança do outro, que bloqueia a alegria da fraternidade, o que não pode ocorrer neste tempo de isolamento dentro da pandemia. Por isso, nós estamos em diálogo constante, as pessoas precisam de se encontrar. É preciso nos dizer, nos vai dizer o Papa Francisco, que corremos mais riscos quando nos fechamos do que quando nos abrimos ao outro. A possibilidade de sofrer não está no encontro, mas no fechamento e na rejeição. Aqui me refiro a encontro profundo, não o encontro de trivialidades. O tempo está fresco. Isso é importante também para iniciar um encontro verdadeiro. Mas é necessário ir mais fundo, sabendo, conhecendo o que do outro me revela a mim mesmo, a riqueza do humano. O mesmo é válido quando se procura ocupar de outra pessoa, né? Quando a gente procura se ocupar de outra pessoa. Pode ser um doente, uma pessoa idosa, uma pessoa migrante, um pobre, um desempregado. Quando nos ocupamos do outro, complicamos menos a vida do que quando permanecemos concentrados em nós mesmos. Um detalhe importante é que o estar no meio do povo não significa só estarmos abertos a encontrar-nos com os outros, mas também o de nos deixarmos encontrar. Temos necessidade, todos, de ser olhados, chamados, tocados, interpelados. Somos nós que precisamos dos outros para nos tornarmos partícipes de tudo o que para nos tornarmos partícipes de tudo o que os demais nos podem oferecer. A relação exige este intercâmbio entre pessoas e a experiência nos diz que geralmente recebemos muito mais dos outros
do que aquilo que conseguimos dar aos outros, oferecer através de nossos encontros. É impressionante como algumas pessoas vivem com tanta dignidade as dificuldades e provações da vida, e ao nos encontrarmos com elas, tocamos com o coração, com as mãos, a grandeza da existência delas, que se faz luz e pela qual fica claro que se pode cultivar a esperança para o futuro. E se confirma que o bem é mais forte do que o mal, somente e simplesmente porque essas pessoas existem. Estar no meio do povo significa entender que cada um de nós faz parte de um povo. A vida concreta é possível porque não é a soma de muitas individualidades, mas a articulação de muitas pessoas que concorrem para a construção do bem comum. Quando vemos em conjunto, o nosso olhar enriquece-se e fica evidente que os papéis que cada um desempenha no âmbito das dinâmicas sociais nunca são isolados nem absolutos. Quando as escolhas são feitas em virtude do poder e não da partilha, quando quem comanda é mais importante do que o povo e as decisões são tomadas por poucos, ficam anônimas ou dilatadas sempre por emergências verdadeiras e presumidas, a harmonia do social é posta em perigo, com graves consequências para as pessoas, ameaçando a paz. Estar no meio das pessoas evidencia a pluralidade das culturas, raças e religiões. Faz-se possível tatear a riqueza e beleza da diversidade, e que só com grande violência se poderia reduzir essa variedade à uniformidade, a pluralidade de pensamento e de ações a um único modo de fazer e de pensar. Quando estamos no meio das pessoas, tocamos a humanidade. Não está presente só a cabeça, mas também o coração, e existe mais a realidade e menos as ideologias. Para ajudar as pessoas, é preciso ouvir desde dentro as suas realidades concretas e atuar na liberdade filial com Deus, para o encontro de decisões que garantam ações autônomas, na certeza de que as leis são feitas para garantir a qualidade de vida e não para serem prisões que amordaçam o dinamismo da mesma vida. Então, podemos nos perguntar, como fazer isso? Podemos encontrar uma entre muitas respostas, talvez, que eu ressalto. Olhando para Maria, ela é serva, é humilde, é misericordiosa, está a caminho conosco, é concreta, nunca está no centro da cena, mas é presença constante, é a que torna possível e visível este modo de ser igreja em saída. Olhando para ela, encontramos o melhor modo para estar no meio das pessoas e poder percorrer todos os caminhos do humano, sem os medos que paralisam e os preconceitos que nos distanciam. E com ela será capaz e possível
viver a alegria de não excluir ninguém. Ouçamos o que nos diz a Evangelii Gaudium. Sem a Mariologia, o cristianismo ameaça a desumanizar-se. A igreja se torna funcionalística, sem alma, em uma máquina febril, incapaz de parar, dispersa em rumorosos projetos. Fecha aspas. A igreja precisa, em cada tempo, aprender de Maria, como aponta o Papa Francisco, ao final da Evangelii Gaudium, abre aspas. Há um estilo mariano na atividade evangelizadora da igreja, fecha aspas, que se faz necessário considerar, porque, abre aspas, sempre que olhamos para Maria, voltamos a acreditar, fecha aspas. Evangelii Gaudium 288. O aprendizado da igreja em saída coloca em ordem de importância a consciência de tornar-se missionário, vivendo o testemunhar com a própria vida, oferecendo o que se chegou a conhecer de Jesus nas várias etapas do viver. Porque na missão é a vida que fala, no que aparece da mesma vida. A palavra testemunha é central e tem a mesma raiz e significado de mártir. São os mártires as primeiras testemunhas da fé, não por palavras, mas com a própria vida. Viver a fé não é fazer propaganda nem proselitismos, mas um dom respeitoso de se viver espalhando paz e alegria, amando cada vez mais a todos desde o concreto de seus nomes e rostos nas pessoas e relações, incluindo os inimigos, por amor a Jesus, como maneira de se descobrir cada vez mais a filiação do mesmo Pai Celestial. E deixar de anunciar o que é um bem é omissão, porque recebemos a vida, não para retê-la, guardá-la, mas para dar o melhor de nós mesmos como um presente, que uma vez recebido, é exposto e oferecido. Viver de omissões é renegar a vocação cristã e eclesial, missionária. A omissão é o contrário da missão. E Deus ama a quem dá com alegria. Segunda carta aos Coríntios 9, 7. Ama uma igreja que vive em saída para não deixar de ser igreja, que é feita para a estrada do palmilhar de experiências e que segue caminhando. Viver essa dimensão da igreja em saída, missionária, é não perder tempo com queixas em lamúrias, nos adverte o Papa Francisco, pelas coisas que não funcionam, pelos fiéis que diminuem, pelos valores do passado que já não existem. Uma igreja em saída, certamente, é uma igreja que não procura oásis protegidos para estar tranquila, mas deseja apenas ser sal da terra, fermento e luz para o mundo. Esta igreja sabe que a sua força é a mesma de Jesus. Não a relevância social ou institucional,
mas o amor humilde e gratuito, considerando irrelevante uma fé de sacristia. Nos vários modos da experiência de uma igreja em saída, se vai compreendendo como um determinado lugar de missão se modifica desde o modo de se compreender o ministério dos vários serviços. Por exemplo, estamos especificamente nessa live desde a academia. Nas academias e nas universidades, o estudo é um serviço que é muito necessário à igreja, porque pensar é um serviço, na busca da profundidade de análise, porque a inteligência da fé é serviço. Preparar-se para apresentar as razões da nossa esperança, que vai se fortalecendo e nutrindo, é um serviço. Que, como afirmou a filósofa Simone Weil, abre aspas, é compreender que a própria vocação não é outra coisa que a orientação completa da vida para a verdade, e que o existir só ganha sentido na obediência a essa vocação de amor à verdade, nesse desejo ardente pela verdade e no interminável esforço de atenção que a aproximação à verdade supõe. Fecha aspas. É quando o estudo se torna um desses campos que encerram uma pérola pela qual vale a pena perder tudo, sem nada guardar para si, a fim de podê-la comprar. E o princípio cristão adverte que quem mais recebeu, mais deve dar. Gostaria de expor algumas palavras do cardeal José Tolentino em uma de suas falas, precisamente aos estudantes do Pio Brasileiro, em Roma. Afirmou que é preciso remover falsas dialéticas entre o padre pastor e o padre doutor, mentalidade que cabe a cada um dar testemunho de viver a vida de estudo não como um passaporte para fazer carreira, mas como um dinamismo vital, humilde e incansável de serviço à vinda do Senhor. Já que a ciência não é para exibir um estatuto, mas um instrumento para servir melhor, para estar ao lado dos outros, com um coração apostólico, consciente de que tudo nos foi dado gratuitamente e que se deve restituir. A ciência não nos afasta da vida de oração e da oferta espiritual de nós mesmos aos irmãos, porque o existir da alma é a oração. E como afirmou São Vicente de Paulo, quem não reza não merece crédito. O estudo não é só o exercitar da razão, mas também da alma, do coração e desse gesto reverente para com aquele que habita o ser pela oração, fazendo com que desse modo se torne credível, trazendo densidade, profundidade e atualidade o viver eclesial. Na Constituição Apostólica Veritatis Gaudium, o Papa Francisco fala da necessidade de apostar no diálogo para fermentar uma autêntica cultura do encontro, convidando a estabelecer um diálogo amplo e a cultivar contatos com estudiosos
de vários ramos do saber, quer se trate de pessoas que acreditam ou não. E na recente encíclica Fratelli Tutti, o Papa cita o nosso poeta artista Vinícius de Moraes em seu Samba da Bênção. A vida é a arte do encontro, embora haja muitos desencontros pela vida, referindo-se à figura geométrica do poliedro, que integra a multiplicidade. E para construir essa nova e fraternal cultura do encontro e superar os fanatismos dos desencontros, se requer pessoas preparadas. O diálogo cultural é exigente e requer mediadores competentes e credíveis, de gente que à maneira de Maria serve. O desafio de anunciar o Evangelho ao povo e às elites, saber falar de Deus em uma comunidade de base e em uma universidade, estar em serviço missionário, tanto na Amazônia como em uma favela urbana, e também nos meios de comunicação social, ou no meio da comunidade científica e artística. Quero dizer aqui, trazer presente, o saber cheio de sabor do teólogo Hans Urs von Balthasar, que fala de polifonia na multiplicidade, que mostra também a unidade, porque a igreja se dá no tempo pela apostolicidade da tradição apostólica e no espaço pela sinfonia de vozes e culturas do mundo. Aprendizado da itinerância do eu para o nós como um santuário. Faz-se necessário o esforço de se manter a atenção e a aplicação à pesquisa tradicional e dilatar a capacidade de escuta da vida e reflexão teológica de muitos, homens e mulheres, para ajudar e apoiar a existência e o caminho a ser percorrido como igreja em saída, que se faz peregrina nos caminhos da humanidade. Nesse caso, se trata de garantir o direito de Deus de ser pensado, refletido e amado e hermeneuticamente entregue à humanidade desde homens e mulheres teólogos. É preciso inventar, sair e procurar as pessoas, penetrar nas dificuldades das pessoas pelo discipulado missionário. Sair à procura, como fez Deus, que enviou seu Filho à nossa procura. Tempo do advento, tempo em que a encarnação de Deus se faz humanidade a ser aprendida e introjetada de maneira assimilada, para que toda a igreja viva a sua vocação de ser uma igreja em saída pela missão de cada um. Amém. Obrigada, irmã Bárbara, pela sua participação. A gente tem aqui no nosso YouTube, no nosso Facebook, algumas pessoas manifestando carinho pela senhora, né? A irmã Obrigada. Cecília, falando que está acompanhando a senhora da Argentina. Temos também a pessoa, Elaine, da comunidade mercedária da Pavuna,
né? E a gente tem aqui uma pergunta que ela até coloca lá que já foi respondida, mas eu acho que vale a pena a senhora, né, meditar um pouco mais. A Marilu, ela pergunta, o que poderia se dizer sobre a saída física de pessoas forçadas a abandonar suas casas, os imigrantes? Esse tema é um tema doloroso em que, como igreja, o Papa Francisco vem dando uma palavra de acolhida. A acolhida do outro significa receber do outro não só o ser existencial de sua experiência, mas também suas crenças, suas convicções, seu vazio até de fé, mas de poder, na interlocução, poder ser essa casa, igreja, que recebe o outro e busca fazer pelo outro, né, um lugar de aceitação. Seja bem-vindo. As pessoas que são forçadas a deixar suas casas, seu ambiente, sua cultura, seu país, sofrem como um parto, sem saber se fora desse ambiente conhecido encontrará o apoio. É desde a humanidade de cada um de nós, vivendo a experiência de nossa fé encarnada, que vamos oferecer para o migrante a nossa acolhida calorosa de irmãos, porque todos somos filhos, filhas desse mesmo Pai, na expressão do Leonardo Boff, esse Pai maternal, esse Pai que é mãe que acolhe, que não rejeita nenhum de seus filhos. Essa é uma condição de fragilidade, e o Evangelho nos diz que devemos acolher o frágil, devemos abraçar o frágil preferencialmente. Que nós sejamos casa de acolhida e que o espaço cultural de nossa existência geográfica também possa ser um espaço de acolhida das fragilidades da humanidade, que tem que fazer percursos longos de despojamento e de experimentar a dor de não saber como viver o seu hoje. Não é nem o amanhã, é o seu hoje, em alimentação, em abrigo, sendo introduzidos, né, na nossa própria humanidade. A pessoa não se desumaniza se não faz isso, como pessoa. E como cristão, pior ainda, porque a gente deixa que a igreja desapareça como casa para todos, né? Casa onde se pode encontrar Deus. Faço uma distinção entre a igreja sujeito e a igreja objeto. A igreja sujeito somos cada batizados, cada um de nós. Mas a igreja objeto é o templo, né? É a instituição, é aquilo que abriga o depósito da fé. Mas o depósito da fé tem que estar em primeiro lugar sendo abrigado no coração de cada batizado, em cada igreja sujeito, na interlocução com o outro, né? Só essa pergunta, Michele? A senhora falou de uma forma tão clara, professora, que as pessoas estão inebriadas. E aí, que não teve outra pergunta? É timidez, porque fazem pergunta. Gente, é fácil viver isso? É fácil viver uma igreja em saída? Eu me sinto em processo de pedindo diariamente a Deus a conversão, porque não é simples. É muito bonito a gente ouvir falar de uma igreja em saída, mas estamos dispostos a sair de nós mesmos? Estamos dispostos a aprender com o outro? Estamos dispostos a acolher aquilo que o outro tem de mais precioso, que é ele mesmo?
Essa é uma pergunta que serve para cada um de nós nesse tempo em que se aproxima já o Natal, em que acolhemos, né, o mistério da encarnação de Jesus feito um ser humano, que é um longo aprendizado para todos nós. Quer dizer, o modelo de vida humana, a gente tem que reconhecer o quanto que a gente precisa crescer em humanidade. E aquilo que é verdadeiramente humano aparece nos nossos gestos, no nosso olhar, em nossas palavras, em nossas determinações, quando o outro jamais deixa de ser incluído como possibilidade de vida para cada um de nós. Nossa, só essa colocação que a senhora fez agora dá uma verdadeira aula, né? Porque que vem de conta aquele mandamento, né? Amar ao próximo como a si mesmo, né? E você aceitar o outro como o outro é muito difícil. Porque você acaba querendo colocar suas impressões nesse outro, né? E não raro projetamos sobre o outro aquilo que a gente gostaria em si mesmo, né? E desejamos que o outro expresse, né? Mas a exigência, como exigência, é sempre uma violência. A exigência tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Tem que ser uma exigência que nasce como uma luz e um sabor de sal que dá sabor à minha vida e me faz querer eu me transformar para ser casa de acolhida, casa de comunhão, que não é fácil. Eu acho que precisa uma vida para a gente conhecer algo, porque essa igreja em saída, ela é peregrina. Ela é uma igreja que tem que estar na estrada do aprendizado, da conversão, do desejo de não se julgar a mais importante porque possui o tesouro da fé e da comunhão com Jesus na ação do Espírito, mas ela tem que ser servidora. Ela tem que ser esposa fiel de seu esposo Jesus Cristo. E é incompreensível que na trajetória desse menino que nasceu, continua nascendo e nascerá nas nossas vidas até o final de sua existência, que ele esteja deformado, desfigurado pela ação de uma humanidade que o rejeita, e a igreja, como esposa, ela não se interesse pelo caminho de identificação. O caminho de Pedro, eu citava no início, né, foi longo, mas por fim ele conseguiu, né, respondendo, acolhendo a graça e respondendo a essa graça, de se configurar com o seu mestre. Por isso, na representação, né, dos seus representantes, em cada papa, a gente precisa aprender o quanto o magistério da igreja oferece em cada tempo aquilo que a humanidade precisa. Talvez para alguns não é tudo o que desejaríamos, mas aprender do tudo que é oferecido em cada papado para poder ser um caminho, alavanca de conversão e de implicação da nossa vida, para ser uma igreja em saída, uma igreja que disposta a encontrar o outro e ser oferta para o outro da beleza de Deus. Professora, a gente tem aqui uma pergunta. A Fátima, que está na página do Facebook, ela pergunta: como posso ser, então, uma igreja em saída nessa pandemia? Essa pergunta também eu me fiz durante o tempo que eu tive para preparar essa live. Na verdade, meus dias estão confinados nesse espaço geográfico,
de encontro com os alunos, de correção de tarefas, de preparação de aulas, de envio de comunicados. Eu poderia dizer assim, eu estou como que enjaulada. Mas eu faço memória de várias pessoas que estiveram em situação de extrema limitação e que puderam criar nesse espaço de limitação horizontes de verdadeiros encontros, de verdadeiras partilhas, de verdadeiros conhecimentos, de não se obstinar sendo recalcitrante e duros por exemplo, eu como professora com relação aos alunos com pendências, eu ofereci para todos os meus alunos eles se colocarem em dia comigo nas pendências que têm das tarefas, sabendo que não tem o mesmo valor de cada exercício, mas que eu quero que eles façam, que eu quero que eles estudem cada aula e possam trazer para mim a contribuição. Todos eles foram muito... Eu, às vezes, até com um aluno, eu fui, assim, bastante resistente, né? Fiquei, não, porque eu já dei oportunidade, mas depois eu cedi. Eu cedi porque ele até falou assim, professora, você vai receber o melhor exercício já feito até agora por seus alunos. Eu achei bonitinho isso. Um pouco de arrogância, mas um pouco de convicção. As pessoas precisam viver de convicções. Como viver uma igreja em saída em pandemia, que estamos encerrados? Sendo honestos conosco mesmos. Nós temos que ser honestos, temos que cuidar da nossa vida, não porque ela é a mais preciosa de todas as vidas, mas porque a minha vida, da minha vida e a minha vida depende a saúde dos demais. Eu convivo com uma irmã de 96, vai fazer 96 anos, dentro de 2 semanas, praticamente. Então, a gente tem que cuidar, não pode se expor, porque eu posso contrair o vírus e ser assintomático, em mim não passar nada, mas eu estou disseminando o vírus e contaminando o ambiente. Então, eu tenho que aceitar essa clausura forçada, né? Desse enclausuramento, encerramento, né? Que tem seus altos e baixos psicológicos. Muitas vezes a gente sente tristeza, muitas vezes a gente sente uma agonia, uma espécie de ansiedade, mas o tema da oração, o tema da gente se colocar diante de si mesmo, porque quando a gente busca no profundo de si mesmo esse encontro consigo, a gente encontra aquele que nos liberta, que nos habita. E aí se descortinam horizontes para que possamos não nos sentir prisioneiros, para que nos sintamos produtivos, pessoas que portam luz, portam tranquilidade, portam silêncios respeituosos, portam a capacidade de escuta do outro. Desse modo, a gente vive ser igreja em saída. Não é só o encontro com o outro, mas o encontro consigo mesmo também é uma forma de se viver essa dimensão de igreja em saída. Saindo do nosso egoísmo, das nossas necessidades mais urgentes, diárias, de a gente ser em pequenos gestos. A vida em família, a vida em comunidade, ela é uma escola. É uma escola. E a gente pode ceder o lugar, ceder a voz, ceder os nossos ouvidos para o outro, de maneira que o outro se sinta acolhido e ouvido, né? Às vezes tem pessoas, né, numa outra live, que teve como título Cuidar de Quem Cuida, né? O psicólogo que estava junto comigo, ele dizia, porque anteriormente eu fiz a pergunta, né?
Por que que é tão difícil, quando a gente está junto, fazer silêncio? Não é que a gente vai se encontrar para fazer silêncio, logicamente, a gente encontra para poder haver um encontro real, mas essas vezes, ocupação do espaço temporal só de ruído pode fazer mal. É bom encontrar com o outro, recebendo do outro aquilo que o outro tem a nos dar. E também ser expressão de doação para o outro naquilo que eu estou disposta a me dar. Então, isso é que constrói o nós. Ser igreja em saída em pandemia é não perder o horizonte de esperançar a vida, como diz o Papa, né? Usando um verbo, né, que ele criou. Esperançar. O verbo é ação. Eu tenho que criar esperança em mim para ser portadora de esperança para o outro. Eu até diria, né, esse tempo de pandemia me deu mais tempo, não só para estar comigo mesmo, mas para poder também ler mais, rezar mais, e isso foi enriquecedor. Eu diria que criou em mim uma potencialidades antivírus para poder eu estar mais forte. Alguém mais? Não sei se eu respondi, não sei se fica muito resposta assim, mas eu, pelo menos, eu dou testemunho de como que eu estou vivendo, né? Não, foi ótimo. Eu não estou indo nem à missa na paróquia, que é só atravessar aqui a rua em frente. 3 vezes na semana tem missa. Algumas irmãs vão, 2 irmãs vão, mas eu decidi não ir, tendo a possibilidade de ter missa online. Então, eu fico com a irmã mais velha, eu que sigo a ela em idade de mais velha. As outras também são próximas, né, de mais velhas, mas elas decidiram ir e com toda a liberdade vão, tomam todo o cuidado, etc. Mas eu decidi não ir. Certo. Essa foi a última pergunta, professora. Nossa, que tema, né? Eu achei lindo tudo. Rodrigo, Obrigada. tem alguma palavra? Obrigada, Michele. Escutar a irmã Bárbara é sempre um prazer, né? Estava vendo aqui, ouvindo agora a parte final, e eu fiquei refletindo, né, sobre essa pandemia, né, como ser uma igreja de saída também, né? Eu estou não muito afastado, né? Durante 6 anos trabalhei com espiritualidade e tal, e aí a vinda para o departamento, eu parei de aplicar retiros e tudo mais, né? Que eu trabalhava direto, era um ofício divino, como eu brincava, e eu fiquei pensando como ser essa igreja em saída. Isso tem mexido comigo esse ano, até antes da pandemia, como voltar a servir a Deus, né? Eu estou meio longe da minha paróquia e tal, né? Por causa da distância de trabalho. E agora eu me mudei para outra cidade, outro município. Fiquei, cara, como servir? Aí veio a pandemia e tudo mais. Eu fiquei assim, cara. Aí eu pensei nas redes sociais, né? Eu que estudo comunicação e estou sempre ligado a essa questão das redes sociais. Falei, cara, eu vou ver aqui, né? Vou ver que Deus toca no coração para poder ser essa igreja de saída pelos meios digitais. Né? Acho bacana, às vezes a pessoa na pandemia não consegue, não pode sair, mas é inovar, né? Como a teologia à distância, o próprio departamento de teologia fez com essas lives nesse momento. A gente não tinha como fazer as palestras na PUC, chegar ao público, e estamos chegando através das redes sociais. Então, isso me mexeu comigo, né? Me levou a esse questionamento. E eu queria aproveitar, né? Aqui não é uma missa, mas a senhora falou de missa agora, de dar os avisos finais, né? Da missa. Então, agora eu vou falar dos avisos que nós temos. A nossa última live de 2020, né? Do setor de teologia à distância. Mas, hoje à tarde também, a gente tem uma live, né? Que faz parte das jornadas de... Deixa eu pegar a cola aqui. A jornada de teologia pastoral, que é uma parceria entre a CNBB e a PUC Rio,
Eu vou tomar liberdade aqui, Michele, que fica mais fácil da galera visualizar. Calma aí. Né? Hoje à tarde, às 15 horas, a gente vai ter o Ronan, que é pesquisador da PUC-Rio, o padre Luiz Roquete, padre Daniel Luiz Roquete, e o padre Jordélio, né? Nessa live, que vai ser junto com a CNBB e o Departamento de Teologia da PUC-Rio. Né? E no dia... Cadê, gente? 29 de dezembro, vou compartilhar também aqui, aproveitar, fazer esse merchanzinho de última hora. A gente vai ter o lançamento de 7 livros do Departamento de Teologia. Né? São 5 livros da série Teologia, né? São as dissertações e teses dos nossos alunos que foram escolhidas para virarem livro pela editora PUC-Rio, vai ser no dia 29 de dezembro, às 18 horas. Vai ter um livro que vai falar, né, a gente está falando de juventude agora, de redes sociais, que vai falar do perfil da juventude na PUC-Rio, uma pesquisa feita em 2018. Né? E saiu, né, graças a Deus, né, o livro dos anais do Congresso da Amptec, né, do 7º Congresso da Amptec. Né? Eu lembro que esse foi bem tocante, foi o meu trabalho aqui no Departamento de Teologia, que, né, eu me enfiei ali, fiquei dezembro inteiro ali, final de dezembro, a gente trabalhando na correção, né, na formatação dos textos. E aí, graças a Deus, nasceu esse filho aí no final da pandemia. Então, a live de hoje da Departamento de Teologia, não, da Teologia à Distância, é a última do ano, mas ainda no Departamento de Teologia tem mais 2 lives, que é essa hoje à tarde ainda, e no dia 29 de dezembro, às 18 horas. Da minha parte é só isso, Michele. E agradecer à professora e a você que nos acompanhou aí. Passa a palavra para você, Michele. Eu quero também, professora, agradecer imensamente por você ter achado uma brechinha na sua agenda para estar nos prestigiando. E quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam durante esse ano de 2020, nesse caminho desde maio que a gente iniciou essas lives. Quero agradecer a todos vocês que perceberam a nossa evolução. Começamos só com o Facebook, agora alcançamos o YouTube. E peço, compartilhem, porque aí a gente vai evangelizar cada vez mais pessoas. No ano que vem, a nossa primeira live... ano que vem manteremos as nossas lives. Ano que vem, nossa primeira live será no dia 12 de fevereiro. E o tema vai ser Fé Cristã e Ciência, uma história de articulações e conflitos, com o professor Padre Luiz Correia. Então, conto com vocês ano que vem, que vocês tenham um santo Natal e um início de 2001 repleto de felicidade e saúde. Obrigada também, Michele, Rodrigo, todo o Departamento de Teologia, da Teologia à Distância. Um tempo eu trabalhei aí. Lembra, né, Michele? E eu fico feliz de fazer parte dessa família. Me sinto muito filha da instituição, cresci aí, amadureci em muitos aspectos, mas continuo como igreja em saída, o peregrinar da história, né? Até quando Deus disser já, então voar nos braços dele, né? Mas eu desejo a todos vocês que estiveram nos acompanhando, o trabalho de vocês dois, que é incansável, também toda a cultura religiosa, meus colegas, alunos, né? Um Natal que seja realmente a experiência da presença, do nascer de um Jesus amadurecido, né? Que cresce em
não só como um bebezinho, mas que cresce na dimensão da nossa adesão de fé, que nos comprometa, que nos faça viver a alegria do Evangelho, que nos faça viver a alegria de sermos portadoras da mensagem do Reino de Deus. E que isso mesmo cresça em nós e nos faça ser pessoas que somam, construindo esse nós, que eu chamo de santuário, né? Que é a construção de uma igreja servidora, de uma igreja que acolhe os filhos dessa humanidade, né? Que Jesus quer que consideremos como filhos e filhas dele. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que Maria nos proteja, nos ensine, já que ela foi a educadora da humanidade de Jesus. Obrigada. Um grande abraço a todos, gente. Fiquem